Fala, meus amigos eletricistas, beleza? Aqui quem fala com vocês é o William, mais conhecido como o Box. Você está no canal Elétrica Bônus, na nossa sexta aula já, hein, cara? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, vamos para a nossa aula 6, uma aula muito importante, que é Intertravamento e Segurança em Sistemas de Motores. O objetivo da aula é entender o que é intertravamento lógico, aplicar intertravamento em motores, implementar a reversão com segurança e evitar falhas críticas no sistema e identificar erros comuns em campo. O conceito de intertravamento. Intertravamento é uma lógica que impede dois comandos incompatíveis de ocorrerem simultaneamente. O motor não pode girar para frente e para trás ao mesmo tempo. E o intertravamento pode ser elétrico, com contatores auxiliares físicos, ou lógico, via programação CLP. Intertravamento na reversão de motores. Nós teremos um botão para frente e um botão para trás, e cada comando deve bloquear o outro. Isso garante uma segurança, uma proteção mecânica e evita curto entre os contatores. Intertravamento com parada de emergência. Agora subimos de nível. Além do intertravamento entre frente e trás, ou frente e ré, devemos incluir o botão stop, o botão de emergência e sobrecarga, que é o relé térmico. Toda a linha de comando deve passar por esses dispositivos. Isso ensina a hierarquia de segurança. Ou seja, para seguirmos a hierarquia de segurança, tanto para o motor quanto para a segurança física, nós deveremos ter um botão stop, um botão de emergência e um relé térmico de segurança. Então, meus amigos, aqui é um exemplo básico. Só para relembrar, aqui, Logix Pro Simulator, certo? Que é o programa que a gente vai usar para fazer nossas simulações aqui de alguns programas que estamos trabalhando na aula. Um exemplo esquemático desse projeto, estamos trabalhando sobre o prisma do motor com reversão. Imaginamos que aqui, essa entrada é um botão de emergência, por isso que ela é replicada aqui, ó. Então na I1/4, nós temos o botão de emergência. I1/0, nós temos o input da entrada que dá a ligação para esse sentido de rotação, certo? E 1/1, que é o nosso botão de desliga, e 1/2, que é o mesmo contato desse daqui, porém fechado. Ou seja, esse aqui é o início do nosso intertravamento. E a memória dessa saída. Aqui temos de novo, o botão de emergência, e 1/2, que é o nosso botão start da nossa condição reversa, e 1/3, que é o nosso botão de desliga da condição reversa. E a memória da condição reversa, certo? E aqui nós temos o contato fechado dessa entrada aqui. Então aqui nós temos a entrada fechada dessa entrada aqui. Fazendo um formato de X, ó. Se vocês forem ver, é um contato de X aqui, ó. Vocês imaginando assim, fica mais fácil na hora de fazer. Contato aberto aqui, contato aberto aqui, fechado aqui, fechado aqui. Os contatos se cruzam aqui. Então, antes da gente começar a simular, o que isso significa? Que ao apertar o botão Start, o motor vai partir em um sentido de rotação. E ao soltar, ele continua nesse sentido de rotação até a gente desligar aqui, ou no momento que a gente ligar esse daqui, ele derruba esse outro aqui, entendeu? Vamos fazer o teste agora. Veja que ao apertar o botão Start, a nossa saída entra em 1, certo? Ao soltar, ela continua por quê? Porque temos o selo aqui. E para abrir, nós temos que apertar esse outro botão aqui e ele abre. Se a gente ver friamente, o botão Start de um sentido, ele passa a corrente aqui e corta a corrente nesse outro aqui. Então, ao mesmo tempo que ele mantém a corrente passando aqui, ele abre a corrente nesse daqui. Ou seja, se esse outro sentido tivesse ligado, ele iria cair nesse momento. Por quê? Porque a gente deu input aqui nessa entrada. Agora a gente abriu aqui, certo? O motor continua ligado. Aí vamos dizer que alguém vai lá e aperta a reversão aqui, ó. Que é a nossa entrada 2, certo? Se alguém apertar a reversão aqui, ó, ele abre aqui, o motor desenergiza aqui no outro sentido. Então, independente se ele apertar o botão de stop ou não, só o fato dele entrar com essa entrada aqui, ele abre esse contato. Esse é o intuito da gente fazer o intertravamento. Esse é o motivo da gente fazer o intertravamento. Por quê? Independente da pessoa aberta ou não o botão, independente da pessoa ter ligado ou não o botão de stop, no momento que eu liguei o start do outro contato, ele abriu a saída aqui. E aí desenergizou essa linha. Então essa é a importância do intertravamento. Agora vamos fazer ao contrário. Vamos desligar aqui, certo? Desligamos a saída 2, que é a reversão. E vamos ligar a reversão direta. Apertando aqui, a reversão entrou, desenergizou aqui. Aí é um botão de pulso, vamos dizer que soltou aqui, certo? No momento que a gente ligar o outro motor, sem ter desligado o motor de baixo, ele já corta o sinal do motor na reversão. Entendido? Então isso que é o que eu quero que vocês entendam. Na hora de fazer uma reversão,
aplicação, o mais importante para a questão de segurança física, para a questão de segurança mecânica, para a questão de segurança do dispositivo, é manter esse intertravamento funcionando, para que não haja, em algum momento, uma ligação contínua, imediata desse circuito. Beleza? Essa aqui é uma forma simples de se fazer, mas também tem uma forma onde que nós usamos um timer para que essa saída só aplique a reversão nesse lado aqui, só tenha corrente desse lado aqui, no momento em que se passa algum tempo após a desligação disso aqui. Então só entra essa outra linha da reversão depois que passa um tempo dessa desligação aqui. Para quê? Para que não haja nenhum tranco na reversão do motor ou no eixo do motor, preservando ainda mais o motor, a durabilidade do motor, beleza? Capítulo 4. Aplicação mais avançada. Evitar a troca de sentido imediata. Exemplo, o motor está indo para frente e ao colocar o motor para trás ou fazer uma reversão, o sistema espera 3 segundos antes de inverter. E o que isso evita? Evita um tranco mecânico, um pico de corrente e danos no eixo. Uma aplicação na industrial real. Nós vemos esse tipo de aplicação em pontes rolantes, esteiras bidirecionais, portões industriais, elevadores de carga, misturadores industriais. Conclusão da aula. O intertravamento não é apenas uma programação, é segurança, proteção de equipamento, responsabilidade técnica e prevenção de acidentes. Um bom programador de CLP não pensa só em funcionar, ele pensa também em funcionar com segurança. Então, essa foi a nossa 6ª aula do nosso curso de CLP. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de aulas aqui do nosso curso básico. Continue comentando aqui, porque o comentário de vocês é muito importante. Curta, dê o joinha, se inscreva e compartilhe, beleza? Eu sou o Box, esse é o canal Elétrica Bônus. Até o próximo vídeo. Valeu!